Opa pessoal, eu sou Ícaro e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre a origem de um dos personagens mais icônicos do universo Marvel. Estou falando, é claro, aqui também de um de seus maiores assassinos, o Justiceiro. Falar aqui sobre o terror dos criminosos, contar sobre sua origem, de como ele surgiu, suas histórias e suas participações em outras mídias. Mas então já vai deixando de enrolação, né? Já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa o like também que ajuda demais o canal a crescer. Mas então é isso, né? Roda a vinheta. Bom, o Justiceiro ele foi criado pelo roteirista Gary Conway e pelos desenhistas Rosan Drew e John Romita, aparecendo pela primeira vez numa história do Cabeça de Teia, em The Amazing Spider-Man número 129 de 1974. Só que ele surge originalmente como um coadjuvante das histórias do Aranha. Ele iria ser ali só um inimigo da vez, ali um mercenário contratado pelo Chacal para eliminar o Cabeça de Teia. Só que o personagem ele foi se tornando cada vez mais popular e ficou até que recorrente nas histórias do Aranha, aparecendo algumas vezes, mas ele foi ter realmente um destaque maior quando o Frank Miller assumiu as histórias do Demolidor, onde ele fez várias participações também. E foi só em 1985 que o anti-herói ganhou a sua primeira minissérie solo, escrita por Steve Grant e desenhada por Mike Zeck, o mesmo desenhista que fez Guerras Secretas. Mas bom, indo de fato agora para a origem do personagem, né, a sua história, nós acompanhamos Frank Castle, um ex-fuzileiro naval, extremamente habilidoso e conhecido por ser o exército de um homem só, que quando volta à sua casa, volta para sua família, se depara com uma das maiores desgraças que aconteceu na sua vida. Porque quando eles saem para fazer um piquenique no parque, começa uma troca de tiros entre duas gangues rivais que acaba por culminar no assassinato da sua esposa e de seus dois filhos. O Frank ele até tenta buscar ajuda de formas legais, né, fazendo certo, só que as pessoas responsáveis por esse ocorrido eram muito influentes no mundo do crime. Ou seja, eles conseguiram comprar policiais corruptos para dizer que aquilo não aconteceu. E visto que ele não iria conseguir nada seguindo a lei, já que o sistema não foi eficiente ao trazer justiça, decide ele mesmo aplicar a justiça com suas próprias mãos. E foi dali em diante que Frank Castle morreu e se tornou o Justiceiro, o terror dos criminosos, atuando como juiz, júri e carrasco, usando o pensamento de que bandido bom é bandido morto. E assim começou a sua guerra contra o mundo do crime, que acabaria se tornando um ciclo eterno de violência. Ele se tornou um dos personagens mais brutais da Marvel, um dos maiores assassinos. Sério, a contagem de corpos dele, se eu não me engano, supera até a do próprio Wolverine. E o Justiceiro ficou com uma má fama entre os super-heróis, né? Afinal, ele não defendia os mesmos ideais que a galera ali, já que ele matava tudo que era bandido. Mas uma coisa que eu acho interessante é o fato de que justamente o Justiceiro, ele ainda tem meio que um código de conduta ali. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado e que ninguém deve fazer isso. E ele não contraria personagens como o Capitão América, que ele sabe que é um herói de verdade. Por exemplo, durante a Guerra Civil dos quadrinhos, teve um momento em que ele acabou baleando dois criminosos na frente do Capitão e o Capitão correu pra cima pra dar uma surra no Frank. Só que ele não levantou um dedo sequer pro Capitão América pelo respeito que ele tem a ele. E cara, o Justiceiro, ele foi um personagem tão popular que ele chegou a ser um dos mais famosos da Marvel, perdendo apenas pra Homem-Aranha e X-Men, que foi o que aconteceu lá pelos anos 90, onde aquela febre dos anti-heróis estava em alta. Sem contar que ele também teve impactos aqui no mundo real, já que sua icônica caveira que ele leva no seu uniforme foi usada por alguns policiais, estampada em seus uniformes e até viaturas, o que acaba sendo bem contraditório, já que o Justiceiro ele simboliza a falha de um sistema. Então ver essas pessoas que deveriam ser esse símbolo de justiça usando esse emblema foi algo que gerou uma repercussão muito negativa. Inclusive isso virou pauta em um dos quadrinhos do Justiceiro, onde o Frank acaba sendo meio que idolatrado ali por dois policiais, só que ele mesmo diz que isso que eles estão fazendo é errado, porque ele não deve ser um símbolo a ser seguido. Esses caras devem idolatrar outros heróis, como o próprio Capitão América, já que ele é só um homem movido pela vingança, pela raiva e pelo ódio, e que ninguém além dele deve fazer isso. E se você quiser se aprofundar mais na história desse personagem, eu vou citar aqui alguns quadrinhos para você conhecer melhor ele. Começando aqui por sua primeira minissérie, né, o Círculo de Sangue. Eu acho que é uma boa porta de entrada para conhecer melhor o personagem do Justiceiro, e eu acho que a história mais certeira para você correr atrás é sem dúvida a fase do Garfienes do Marvel Max, que ali sim é o Justiceiro na sua mais pura essência. Mas como eu havia falado antes, o Justiceiro ele foi um personagem muito influente e obviamente ele não iria ficar preso às páginas dos quadrinhos. Então vou falar aqui sobre suas aparições em outras mídias. A começar pelos jogos, ele teve um jogo de arcade em 1993. Também teve um jogo em 2004 intitulado só de Punisher. Um jogo em 2009 que é Punisher No Mercy. Apareceu em Lego Marvel Super Heroes e também é um personagem jogável no jogo Marvel Rivals. Judge, jury,
Já nos desenhos, o Justiceiro apareceu na série animada do Homem-Aranha dos anos 90, no filme animado Homem de Ferro, A Batalha contra Ezequiel Stein e em Vingadores Confidencial, Viúva Negra e Justiceiro. Já no cinema, o personagem ele já teve 3 intérpretes, começando aqui pelo filme dele em 1989, interpretado pelo Dolph Lundgren. Também teve um filme em 2004, interpretado pelo ator Thomas Jane, e também teve um filme em 2008, Justiceiro, Zona de Guerra, onde o personagem foi interpretado pelo ator Ray Stevenson. Porém, todas essas adaptações foram muito abaixo do que é o personagem. Foi somente quando o Demolidor ganhou a sua série de TV e veio a sua segunda temporada que o Justiceiro deu as caras, sendo vivido pelo ator Jon Bernthal, que, diga-se de passagem, é uma das melhores coisas que essa série tem. Sério, esse personagem aqui é fenomenal. Ele foi um personagem tão popular que ele ganhou também a sua própria série, que teve 2 temporadas e foi cancelada, infelizmente, por conta dessa leva de cancelamentos das séries da Netflix. Mas, para nossa sorte, esse personagem voltou agora na série Demolidor Renascido, né? Ele apareceu no 4º episódio, fazendo um retorno muito épico, tendo uma das melhores cenas que essa série teve até agora, que é o diálogo dele com o Matt, né? Então, tô muito empolgado pra ver ele aparecendo de novo, agora dando tiro em tudo que é bandido, matando geral, como o Justiceiro sempre fez. E já foi confirmado também que a Marvel vai preparar um especial só pra esse personagem. Mas então, é a sua vez agora. Comenta aí embaixo se você já conhecia a origem desse personagem, né? Comenta aí suas expectativas para os próximos episódios de Demolidor Renascido. Mas então eu vou ficando por aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixar o like também que ajuda mais o canal a crescer. Mas então, eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima e Bazinga!